formei com ideias de arquitetura que tinham sido postas para mim. Boa arquitetura é assim, e o teu sonho é ganhar um concurso de arquitetura. No primeiro ano eu comecei a trabalhar exatamente assim. Até que eu vi que eu estava enlouquecendo, né? Porque teve alguns espaços onde eu me sensibilizei muito, onde eu aprendi muito, e esses espaços me mostravam, não, tem coisas muito interessantes a serem feitas e que a arquitetura está fazendo pouco. Eu precisava descobrir em mim o que era boa arquitetura. Foi nesse contexto que eu fui estudar a permacultura. E aí eu me dei conta que a gente faz mais do mesmo e que a gente precisa sair desse lugar comum. Porque esse mais do mesmo não está contribuindo. Eu fui vendo que uma das possibilidades é olhar o contexto. Quando se constrói num lugar. Esse território tem determinadas características, determinados materiais possíveis a serem utilizados. E tem principalmente, ou tão importante quanto, tem pessoas. Elas têm uma forma de entender esse lugar. Portanto, a forma da arquitetura, ela deveria refletir o lugar. E nessa busca de boa arquitetura, eu fui entrando nas questões ambientais. Então, nesse exemplo, a gente trabalhou com a ideia de uma cisterna, e essa cisterna, ela vai se transformando em mais cisterna na medida que ela se relaciona com mais coisas. Ela vira um sistema complexo, que a gente começa a ter um monte de coisas disponíveis. Não para guardar para si, para compartilhar. Começa a ter banana demais, começa a ter biomassa demais, começa a ter água potável demais. O que eu faço com tudo isso? Né? Com isso eu me relaciono. É o momento que eu posso bater na porta do vizinho e falar: você quer um cacho de banana? Né? As relações começam. Por meio dessas reflexões, eu finalmente fui me libertando e entendendo o que para mim é boa arquitetura. Né? Então aqui a gente tem uma construção que eu olhei e falei: isso é bom. Uma escola feita em Bangladesh, que a base dessa escola é em uma técnica que chama cobre, mistura terra e palha, e a parte de cima é bambu. Essa escola, ela foi construída pelos pais, pelos professores, diretores, crianças, por todo mundo. Não seria possível fazer essas paredes, essa estrutura, se não tivesse participação da comunidade. São coisas que muitas vezes o desenho não é suficiente. Elas têm que ser conversadas no local. Vamos ver um detalhe que é mais isso do que eu estou falando. Olha as portas das salas de aula. São buracos. Extrapola um pouco os horizontes dessas crianças, né? Não precisa entrar pela porta que todo mundo entra. Elas podem entrar por esse buraco. Você mistura terra e palha e para a construção ter estabilidade, a parede tem que ficar bem grossa. Bom, já que é grossa, por que a gente não faz um túnel, deixa a parede um pouquinho mais grossa e as crianças podem entrar dentro da parede? A estética representando um valor pedagógico. As crianças podem entrar no buraco e ficar no lugarzinho delas. Uma pequena ação dentro de um contexto pode beneficiar muito o contexto. Isso aqui é um galão de água que carrega 150 litros. Ele tem um furo no meio e aí qualquer pessoa pode carregar ele. Design social, é um olhar do desenho dentro de um contexto social. Antes desse galão ser pensado, as pessoas carregavam a água na cabeça. 20 litros no máximo. Eu sou um privilegiado que eu tenho um pai que é bom arquiteto. Meu pai olhou e falou: tá, então quer dizer que você está nessa onda de ecologia. Faz tempo que eu estou querendo que o sítio comece a trazer alguma renda. Vamos construir uma casa que a gente possa alugar? Tá, então eu vou fazer o projeto e você constrói. E vai ser uma casa de cupinzeiro. A gente vai tirar do pasto, o pasto estava cheio de cupinzeiro, e subir pedra sobre pedra com cupinzeiro. É um sobrado e não tem estrutura. O cupinzeiro é a estrutura. Depois ela pronta, a gente usou o pigmento do próprio local para pintar as paredes. Essa foto ela representa uma coisa muito legal, que nessa parte teve um vazamento. É de terra a casa, então a gente cavou, consertou o vazamento e botou terra. E a pessoa que alugou a casa, ele está lá até hoje. Ele é veterinário e foi dar aula em Portugal por 1 ano. E ele ficou pagando aluguel da casa por 1 ano para não perder a casa. A sensação térmica dela é fantástica, os valores que ela te traz são incríveis, ela é tudo de bom. E a questão da saúde. Imaginem que a tinta que a gente utiliza nas paredes, em muitos casos, ela é extremamente tóxica. E eu conheço vários pintores que se aposentaram com 50 anos de idade, porque eles estão o tempo inteiro respirando as toxinas da tinta, que são solúveis. E depois que eles saem da casa, a gente continua respirando isso. Nesse caso, a gente usou argila para pintar. Ela veio de uma área que alguém chegou e falou: olha, tem um lugar lá que tem argila, vamos lá pegar? Vamos, dá para usar como tinta. Chegou lá na obra, começou a pintar. E aí alguém falou: você sabia que a argila faz bem para a pele?
imediatamente a gente começou a pintar o corpo. A gente sai de um contexto onde a tinta faz pintores se aposentarem com 50 anos de idade e vai para um contexto onde você passa a tinta no seu corpo. E por que não? Dá para ser assim.